Olá, gente. Vamos falar agora sobre responsabilidade do servidor público. O artigo 121 da Lei 8.112/90 diz o seguinte: o servidor responde civil, penal e administrativamente pelo exercício regular das suas atribuições. Então, caso ele cometa algo que infrinja o artigo 116 ou artigo 117, né, faça algo que está ali vedado no artigo 117, ele pode ser, ele virá a ser responsabilizado. O artigo 122, ele fala o seguinte: a responsabilidade civil decorre do ato omissivo, comissivo, doloso e culposo, que resulte em prejuízo ao erário ou a terceiro. Então, se gerar um prejuízo à administração pública ou a terceiro, o servidor público será responsabilizado civilmente por esses atos, né? O ato omissivo é aquele que ele se abdica, a omissão dele gera um dano. O comissivo é a ação, a atitude dele, o que ele fez, gerou também um dano. A doloso, o culposo, doloso é quando tem intenção de gerar o dano. O culposo é quando ele se omite ou age de forma que negligente, imperito e gerou um dano, mas não foi intenção gerar esse dano. Esse é o ato culposo. Então, andando aqui, o artigo 123 fala o quê? Da responsabilidade penal, que abrange os crimes de contravenção, abrange os crimes e contravenções imputadas ao servidor público nessa qualidade. E aí nós temos o artigo 327, né, do Código Penal Brasileiro e vários outros artigos que caracterizam, né, o crime contra a administração pública, que está tudo lá no Código Penal, tá? Mas não é um assunto do concurso. O que importa é que você saiba que o servidor público pode sim ser responsabilizado penalmente pelas suas ações. O artigo 124 fala o seguinte: a responsabilidade civil administrativa resulta de ato omissivo ou comissivo praticado no desempenho da função do cargo. Então, assim, eles vêm aqui falando, né, que se você praticou um ato omissivo comissivo, né, que é o ato omissivo, aquilo que você se omitiu de praticar, né, a ação que você se omite, mas deveria ter feito ou não fez, deixou de fazer, e isso gerou um dano. E o ato comissivo é uma ação que você praticou e gerou um dano na esfera civil, né, e na esfera administrativa. E aí, o artigo 125 está o seguinte: as sanções penais administrativas poderão acumular-se, sendo independente entre si, ou seja, cada esfera produzirá um inquérito, um processo, produzirá o seu resultado, né? E aí, elas são independentes de si, elas podem se acumular, o servidor responder civilmente, administrativamente e penalmente ao mesmo tempo, nas três esferas. Então, o artigo 125 diz que pode sim e não tem problema nenhum não, tá? O artigo 126 fala o seguinte: a responsabilidade administrativa do servidor será afastada no caso de absolvição criminal que negue a existência do fato ou sua autoria. Então, assim, se na esfera penal o inquérito, né, a ação penal identificou que não é o autor, que o servidor público não foi o autor do dano, do crime, e negou a inexistência do fato em si e gerou isso a absolvição do servidor, esse resultado desse processo penal vai afetar na esfera administrativa, ok? O artigo 126A diz: nenhum servidor poderá ser responsabilizado civil, penal ou administrativamente por dar ciência à autoridade superior ou quando houver suspeita de envolvimento desta a outra autoridade competente para apuração de informação concernente à prática de crimes ou improbidade de que tenha conhecimento, ainda que em decorrência do exercício do cargo, emprego ou função pública.
Então, assim, ninguém pode ser responsabilizado por ter dado ciência sobre uma suspeita de um ilícito que esteja ocorrendo, né? Então, aí é uma forma de dar uma cobertura ao servidor que perceber e identificar algo ilícito que esteja ocorrendo na repartição e comunicá-lo à autoridade competente, e ele não vai ser responsabilizado por causa disso, né? Passando agora para as penalidades, né? No caso de apurado a responsabilidade do servidor, quais são as penalidades administrativas que poderão ser aplicadas para esse servidor? No concurso do nível médio, do edital 303 de 2023 do IBGE, no artigo 127, ele só pediu que os candidatos se dedicassem aos incisos de 1 ao 3. Então, o artigo 127 fala o seguinte: são penalidades disciplinares, advertência, suspensão, demissão e demissão. São os 3 incisos que eles vão cobrar na prova, então não perca tempo com mais nada. E essas são as 3 penalidades que nós vamos ver aqui, tá? Artigo 132, ele fala que a demissão será aplicada nos seguintes casos: crime contra a administração pública, abandono de cargo, inassuidade habitual, improbidade administrativa, incontinência pública e conduta escandalosa na repartição, insubordinação grave em serviço, ofensa física em serviço a servidor ou a particular, salvo em legítima defesa própria ou de outrem, revelação de segredo do qual se apropriou em razão do cargo, lesão aos cofres públicos e dilapidação do patrimônio nacional, corrupção, acumulação ilegal de cargos e empregos de função pública, transgressões dos incisos 9 a 16 do artigo 117. Então, todos esses casos poderá gerar demissão, ok? Então, esses casos aqui, esse artigo aqui é muito importante para você que vai fazer esse concurso. Você tem que observar aqui esses principais pontos para que poderão gerar a demissão do servidor. Logo em seguida, o edital pede que você observe o artigo 136. A demissão ou a destituição de cargo e comissão nos casos do inciso 4, 8, 10 e 11 do artigo 132 implica a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário sem prejuízo da ação penal que é cabível. Então, o que é que diz o inciso 4? O inciso 4 fala da improbidade administrativa. O 8º não é pedido pelo edital de vocês. O 10º fala da lesão aos cofres públicos e dilapidação do patrimônio nacional, né? E o inciso 11 fala sobre o que? Corrupção. Então, esses casos, a pessoa vai ser demitida ou destituída do cargo e implica também da indisponibilidade dos bens dela. Artigo 137. A demissão ou destituição de cargo e comissão por infringência do artigo 117, inciso 9 ao 11, incompatibiliza o ex-servidor para nova investidura em cargo público federal pelo prazo de 5 anos. Então, se a pessoa for demitida ou destituída do cargo pelos incisos 9 ao 11 do artigo 117. Bora ver aqui o que é que tem no 9 ao 11 do artigo 117. Valer-se do cargo para lograr êxito pessoal de outrem em detrimento da dignidade e função pública, participar de gerência, administração, sociedade privada, personificada ou não, exercer comércio, exceto na qualidade de acionista, cotista ou comandatário, atuar como procurador intermediário junto a repartições públicas, salvo em benefício, tratar de benefícios previdenciários, e é o 10º, né? Receber propina, o 12 já é receber propina, comissão parente ou vantagem de qualquer espécie em razão das suas atribuições. Então, se você ou o servidor, você não, o servidor cometer qualquer tipo dessas infrações, não poderá
ingressar ao Serviço Público Federal no prazo de 5 anos, ok? Que mais aqui? Artigo 138 define o que é abandono de cargo. Configura abandono de cargo a ausência intencional do servidor ao serviço por mais de 30 dias consecutivos. Então, se a pessoa passou mais de 30 dias consecutivos, isso vai caracterizar abandono de cargo e possivelmente demissão, tá? A penalidade será a demissão. Artigo 139. Entende-se por inassiduidade habitual a falta ao serviço sem causa justificada por 60 dias interpoladamente durante o período de 12 meses. Então, assim, inassiduidade habitual, ela é causada quando a pessoa falta por mais de 60 dias, períodos intercalados, né? Não direto, mas várias vezes, em vários momentos, em 12 meses. Então, juntando tudo, em um ano, se você passou mais de 60 dias afastado das suas funções, e isso pode gerar, sim, uma demissão. O artigo 140, na apuração do abandono do cargo ou inassiduidade habitual, também será adotado o procedimento sumário a que se refere o artigo 133, observando assim, então assim, o que ele está falando do procedimento já administrativo, disciplinar, que vai ser realizado para investigar justamente apurar o abandono do cargo ou a inassiduidade habitual. Observando-se que a indicação da materialidade da CA na hipótese de abandono de cargo pela indicação precisa do período da ausência intencional do servidor. E no caso da inassiduidade habitual, pela indicação dos dias de falta ao serviço sem causa justificada. Lembre-se que essa falta é a falta sem justificativa, né? Por período igual ou superior a 60 dias, interpoladamente durante o período de 12 meses. E após a apresentação da defesa, a comissão elaborará o relatório conclusivo quanto à inocência ou responsabilidade do servidor, em que resumirá as peças principais dos autos. Indicará o respectivo dispositivo legal, opinará na hipótese do abandono de cargo sobre a intencionalidade da ausência ao serviço superior a 30 dias e remeterá o processo à autoridade instauradora para julgamento. Então, esse vai ser o procedimento nessas duas situações para verificar se ocorrerá a demissão ou não do servidor. Artigo 141. As penalidades disciplinares serão aplicadas pelo Presidente da República quando se tratar de demissão, cassação de aposentadoria. Então, Presidente da República, Presidente da Casa do Poder Legislativo, dos Tribunais Federais, Procurador-Geral da República, quando se tratar de demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade de servidor vinculado ao respectivo poder, órgão, entidade. No caso, para as autoridades, no inciso 2 fala, para as autoridades administrativas de hierarquia imediatamente inferior àquelas mencionadas no inciso anterior, quando se tratar para suspensão superior a 30 dias. Então, aqui são quem vai aplicar as penalidades, né? Chegar qualquer chefe de repartição pública que vai aplicar a penalidade para aquele servidor, não. Então, tem uma hierarquia aqui, tá? E a hierarquia depende da penalidade. Então, aqui, quando se tratar de suspensão superior a 30 dias, a penalidade será aplicada pelas autoridades administrativas de hierarquia imediatamente inferior àquela mencionada no inciso anterior, ou seja, quem está abaixo da hierarquia do Presidente da República. Então, eles aqui vão aplicar a suspensão. Quando a advertência, a suspensão até 30 dias será aplicada pelo chefe da repartição ou das autoridades de forma dos respectivos regimentos e regulamentos. E quando se tratar de destituição de cargo em comissão,
pela autoridade qual foi feita a nomeação. Então, o servidor, ele tá lá, ele foi, cometeu o ato, né, impróprio da administração, e ele vai ser destituído do cargo por aquele que o nomeou. A ação, o artigo 142 fala o seguinte: a ação disciplinar prescreverá em 5 anos, quanto à infração punível por demissão, cassação, aposentadoria ou disponibilidade de instituição de cargo em comissão, em 2 anos quanto à suspensão, 180 dias quanto à advertência. Parágrafo 1º. O prazo de prescrição começa a correr na data que o fato se tornou conhecido. Parágrafo 2º. Os prazos de prescrição previstos na lei penal aplicam-se a infrações disciplinares capituladas também como crime. E parágrafo 3º. A abertura de sindicância ou instauração de processo disciplinar interrompe a prescrição até decisão final proferida pela autoridade competente. E o parágrafo 4º fala: interrompido o curso da prescrição, o prazo começará a correr a partir do dia que cessar a interrupção. Então, aqui são esses artigos que vai ser trabalhado na legislação, tá? A gente trabalha aqui no nosso material esses artigos e também toda a fundamentação doutrinária, com questões também já de concursos anteriores, tá bom? Então, me acompanhem. Vai vir mais vídeos aqui, nós vamos trabalhar agora, o próximo vídeo a gente vai estar trabalhando as questões do Código de Ética Profissional do Servidor Público do IBGE, e eu peço que vocês me acompanhem nesse processo. Beijo, até a próxima.